energia solar ela tem conquistado cada vez mais espaço como sendo uma solução eficiente e também sustentável diante dessa crescente demanda por busca por eletricidade ou energias renováveis. Entretanto, esse tema ainda é um pouco novo para muitos, mesmo que interessados em adotar um sistema de energia solar desse tipo, ainda tem diversas dúvidas sobre esse assunto. Questões como capacidade de geração de energia de um painel solar, a compatibilidade desses painéis solares com diferentes tipos de telhados e também o impacto do clima diretamente na produção de energia solar são apenas alguns dos tópicos que mais geram dúvidas entre todos. Pensando nisso, há um tempo atrás eu lancei um vídeo esclarecendo essas dúvidas dos nossos inscritos, e esse vídeo ele fez tanto sucesso que eu resolvi fazer uma segunda parte dele, na qual eu vou responder aqui perguntas mais frequentes de quem ainda está explorando esse universo de energia solar e buscando também informações sobre essa tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Capriglione, especialista no segmento de energia solar fotovoltaica e também fundador da Invicto Energia Solar. A busca por diversas fontes de energias limpas, sustentáveis e também mais baratas tem colocado a energia solar diretamente em evidência. No entanto, muitas pessoas que desejam adotar essa tecnologia ainda carregam diversas dúvidas. Para ajudar os nossos inscritos e também se você for um integrador solar para compreender melhor esse universo da energia solar fotovoltaica, hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes enviadas diretamente pelos nossos inscritos. Então antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aproveita também e aperta o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal quando sair. Combinado? Já fez? Então bora lá! A capacidade de geração de um único painel solar depende de diversos fatores, como a questão da potência do painel, a tecnologia utilizada, a eficiência dessas células fotovoltaicas, a incidência solar na área da instalação dessas placas fotovoltaicas e também a condição climática local. A potência de um único painel solar geralmente é medida em watt, ou watt pico também que a gente chama, né? E ele varia conforme o modelo e também o fabricante. Um painel solar residencial comum, basicamente ele tem a capacidade de produzir ali entre 330 watts até mesmo 690 watts que eu já vi que é comercial. No entanto, alguns painéis comerciais de grande escala eles podem ter capacidade muito maiores do que isso. A energia gerada por um painel solar é influenciada diretamente pela luz solar ou pela irradiação solar que incide sobre esse módulo. Para estimar a quantidade de energia gerada por um único painel solar ao longo do dia, é necessário basicamente a gente considerar a quantidade de horas de sol pleno em dia nesse local de instalação. Por exemplo, um painel solar de 300 watts, ele recebe em média 5 horas de sol em um dia. Então ele geraria cerca ali de mais ou menos 1.500 watt-hora ou 1,5 kWh de energia por dia. Mas como eu falei também, esses valores são apenas estimativas e a capacidade real de geração de energia de um único painel solar pode variar dependendo de diversos fatores que aqui eu citei. Para instalar um sistema de energia solar fotovoltaico, você vai depender de alguns fatores, como questão de capacidade de geração de energia que você deseja nesse sistema que está sendo montado, a potência dos painéis solares e a eficiência dessas células solares fotovoltaicas. Além disso, também a orientação, a inclinação e o sombreamento ou ensombramento também influencia na quantidade de energia que um sistema de energia solar fotovoltaico pode gerar, afetando assim a área necessária para a instalação desse sistema. No geral, para instalações residenciais, estima-se que a cada 1 kW de potência instalada exige uma área de aproximadamente de 6 a 10 metros quadrados. Por exemplo, um sistema de 5 kW comum para uma casa de um tamanho médio, por exemplo, precisaria mais ou menos de 30 a 50 metros quadrados de espaço no telhado ou no solo para ser feita a implementação desse sistema. No entanto, painéis de maior eficiência podem exigir menor espaço para essa mesma geração, para essa mesma quantidade de energia no caso, né? Enquanto painéis de menos eficiência pode necessitar de uma área maior para a implementação desse sistema para gerar a mesma quantidade de energia. O clima ele desempenha um papel importante na produção de energia solar fotovoltaica, uma vez que diversos fatores meteorológicos eles podem influenciar na quantidade de energia gerada por um sistema fotovoltaico. Alguns dos principais elementos climáticos que podem afetar essa produção de energia solar são as questões de insolação, a temperatura e também condições atmosféricas. A quantidade de luz solar que incide sobre esses painéis solares é fundamental para a produção de energia. Dias ensolarados e também com céu claro proporcionam uma incidência de luz
solar maior, resultando em uma maior produção de energia. Já em dias nublados, também chuvosos, eles reduzem a quantidade de luz solar que chega até esses painéis solares fotovoltaicos, diminuindo assim também a geração de energia. Por isso que eu já citei aqui que é muito variável e depende de diversos fatores, mas com base em dados técnicos a gente consegue projetar um sistema que atende, pelo menos, se não for 100%, pelo menos os 90% da capacidade de consumo daquele local. A temperatura também influencia a eficiência dos painéis solares, embora a luz solar seja essencial para a geração de energia, temperaturas muito altas também pode reduzir a eficiência dessas células solares fotovoltaicas. Além disso, condições atmosféricas como questão de neblina, poeira, poluição também pode afetar a quantidade de luz solar que chega nesses painéis solares fotovoltaicos. A instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica geralmente requer autorizações e licenças específicas, que variam conforme o estado ou até mesmo o município. As autorizações e licenças garantem que o projeto esteja em conformidade com as normas e também regulamentação até mesmo da concessionária local. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ou a ANEEL, por exemplo, ela estabelece as normas e diretrizes para geração de energia no nosso país, incluindo também a energia solar. Além disso, pode ser necessário também solicitar uma licença de construção ou até mesmo de reforma junto a algum órgão municipal responsável, dependendo também das regras locais e do tamanho do projeto que está sendo implementado. Em alguns casos, também pode ser necessário obter a aprovação de um condomínio, por exemplo, ou de uma associação de moradores, ou entidades semelhantes antes de realizar essa instalação. Só lembrando que sistemas de energia solar para ser implementado no Brasil precisa da certificação do que a gente chama de certificação do Inmetro, ou selo do Inmetro, para justamente as concessionárias conseguirem validar que esses módulos ou inversores que estão sendo instalados atende todos os requisitos legais para aplicação dentro do nosso país. Os painéis solares eles podem ser instalados na maioria dos tipos de telhado, mas algumas adaptações podem ser necessárias dependendo do material e também da inclinação desse telhado. Entre os aspectos que a gente precisa avaliar estão a resistência e o espaço disponível, e a orientação também, a inclinação desse telhado, assim como a existência de repente de sombras ou ensombramento, que é o correto a gente dizer, ou obstáculos que possam afetar a incidência de luz solar direta nesses painéis solares fotovoltaicos. Telhados planos ou de repente inclinados, feitos de madeira ou com, de repente, telha cerâmica, metal, concreto, fibrocimento, eles geralmente são mais adequados para a instalação de sistemas de energia solar. Sistemas de fixação e suporte específicos podem ser utilizados para, de repente, garantir a segurança e a eficiência dessa instalação, adaptando-se assim diretamente às características desse tipo de telhado que está sendo feito a aplicação desse sistema. Já no caso de telhados feitos em madeiras ou com materiais menos resistentes, pode ser necessário, de repente, um reforço nessa estrutura antes da instalação desse sistema de energia solar, a fim assim de garantir que o telhado suporte esse peso adicional e as cargas de vento associadas a esse sistema fotovoltaico. Para a gente estar fazendo esse cálculo, é necessário a gente levar em consideração alguns fatores, como a potência do sistema, a quantidade média de horas de sol pleno, que a gente chama por dia, e a eficiência desse sistema. Primeiro, a gente precisa garantir a potência, determinar a potência do sistema de energia solar no que a gente chama de quilowatts. E geralmente a potência do sistema ele é indicado pelos fabricantes e fornecedores desses painéis solares fotovoltaicos, que é o resultado basicamente da soma das potências individuais de cada painel que compõe esse sistema. Em seguida, a gente precisa verificar a quantidade de horas de sol pleno na sua região. Esses dados eles podem ser encontrados em mapas de insolação ou por meio de instituições meteorológicas locais. Geralmente a gente utiliza ali o CRECESB para a gente poder estar fazendo essa verificação de aferição na sua cidade. As horas de sol pleno são uma medida de quantidade de luz solar disponível ao longo do dia, que são considerados variações sazonais e climáticas desse local de instalação. Por fim, leva também em conta a eficiência do sistema fotovoltaico, que pode ser afetado por perdas no processo de conversão da luz solar diretamente em eletricidade, pela inclinação também e orientação desses painéis solares e pelas condições climáticas locais. A eficiência do sistema de energia solar ele varia, mas é comum a gente considerar a eficiência ali na média de mais ou menos 70% a 80% para a gente conseguir fazer essa estimativa. Claro, a gente precisa verificar o datasheet do fabricante para a gente conseguir realmente ter o dado mais preciso de informações técnicas desse material que está sendo instalado. Por exemplo, se você tem um sistema de 5 kW ou 5 kW pico e sua região tem uma média de 5 horas de sol pleno por dia, com eficiência de 75%, a estimativa de energia solar gerada seria mais ou menos ali. Energia gerada, quilowatt-hora por dia, seria basicamente 5 kW vezes 5 horas por dia, vezes 0,75, que vai ser igual a 18,75 kWh por dia.
O sistema fotovoltaico ele pode perder o seu poder de energia devido a alguns fatores. O sombreamento ou o ensombramento é um dos principais motivos na perda de geração de energia, porque a presença dessas sombras nesses painéis solares, mesmo que parcialmente, ele reduz a quantidade de luz solar que incide sobre eles, diminuindo também a sua produção de energia. Condições climáticas adversas, como questão de nebulosidade, chuva ou até mesmo neve, a gente tem regiões aqui no Brasil, região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que neva, então a gente precisa levar isso em consideração, também pode levar à perda dessa geração de energia, uma vez que reduz basicamente a quantidade de luz solar disponível e, consequentemente, a produção de eletricidade pelos painéis fotovoltaicos. A degradação dos painéis solares ao longo do tempo também contribui para a perda de geração de energia, então a gente sempre precisa levar tudo isso em consideração quando a gente está fazendo o cálculo. Além disso, também falhas nos componentes do sistema fotovoltaico, como a questão dos inversores, cabo solar, cabo CA também, né, da parte de corrente alternada, a parte de proteção, conexão elétrica, ele pode levar também a essa perda de eficiência. Problemas técnicos também ou defeitos nos equipamentos podem interromper ou reduzir a conversão de energia solar diretamente em eletricidade. E por fim também a sujeira acumulada nesses painéis solares, como poeira, folha ou até mesmo detritos, eles também podem afetar a geração de energia desse tipo de sistema, já que a camada de sujeira ela diminui a quantidade de luz solar que atinge essas células solares fotovoltaicas. Então hoje eu consegui abordar 7 principais dúvidas sobre sistemas de energia solar, oferecendo assim informações importantes para você, se você for um integrador, ou até mesmo se você for uma pessoa que queira adquirir um sistema de energia solar, e a gente consegue compreender melhor essa fonte de energia renovável e também sustentável. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado a sanar essas dúvidas e ampliar o seu conhecimento no setor de energia solar fotovoltaica. E sempre se lembre que quando você pensa em instalar um sistema de energia solar fotovoltaica, é fundamental buscar orientação de uma empresa especializada, como até mesmo a Invicta Energia Solar. Então, dessa forma, você vai obter uma consultoria personalizada para o seu caso e garantir que seu projeto seja realizado de maneira mais satisfatória. E aí, gostou do vídeo? Eu acredito que agora você realmente conseguiu sanar mais dúvidas sobre sistemas de energia solar. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que quem sabe ela não aparece numa parte 3 das principais dúvidas sobre sistemas de energia solar fotovoltaico. Siga meu Instagram também, @Pedro Capriglione, e conheça um pouco mais da minha empresa, Invicta Energia Solar. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição para você. E caso você seja um integrador solar e queira ser parceiro da Invicto, com a parte de projeto, a parte de venda também comercial, eu vou estar deixando o link aqui na descrição para você. Então vamos dar um salto para o futuro e descobrir como realmente a energia solar pode mudar as nossas vidas seguindo aqui no canal. Então valeu e até a próxima!